elas fazem parte da nossa vida. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Oi, gente abençoada. Tá tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline e esse aqui é o canal Tratando Vidas, um lugar onde a gente fala sobre assuntos variados, mas todos eles são tratados à luz da palavra de Deus. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um assunto muito bacana. Eu vim trazer aqui para vocês 3 frases que eu ouvi muito antes de me casar. 3 frases que eu ouvi muito na época do namoro e na época do noivado, né? Quem sabe você está namorando ou é noiva e vai se identificar com o que eu tô falando. Ou, de repente, você já é até casado, mas você também escuta essas frases que pra mim são bem estúpidas. Eu fiz aqui o meu rankzinho, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? A primeira frase que eu ouvi muito, nossa, isso aqui eu ouvi muito, desde a época do namoro até o casamento, até antes do casamento, eu ouvi muito essa frase aqui. Que me falavam assim, Aline, depois que casa tudo muda. E eu coloquei essa frase aqui em especial para poder falar com vocês, né, que são aí mais novos, né? Se vocês não sabem, eu me casei com 18 anos. No período que eu me casei, eu ainda estava terminando o ensino médio, então eu me casei em julho, no final do ano terminei o ensino médio. Então, esse ano eu faço 11 anos de casado, tá bom, gente? Então, já tem bastante tempo aí. Isso aí eu ouvia 10 anos e pouquinho atrás. Então, sempre me falavam, Aline, depois que casa, tudo muda. Mas as pessoas queriam falar no sentido pejorativo, né? Que o que era bom no namoro não ia continuar no casamento. E eu já começo comentando sobre essa frase, falando pra você aí que tá novo ainda no seu namoro, no seu noivado, que as mudanças fazem parte da vida. E existem coisas que vão continuar acontecendo, mas vão acontecer de maneiras diferentes, vão acontecer em frequências diferentes, devido a uma nova realidade, devido a uma nova vida. E isso não quer dizer necessariamente que isso é ruim, quer dizer que você está numa nova fase da sua vida. Então, as pessoas precisam compreender que as mudanças, elas fazem parte da nossa vida. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa de antes de ser mãe, depois de ser mãe, porque as diferentes situações que a gente passa na vida nos modelam, nos mudam, né? Então, as mudanças, elas fazem parte da vida. Agora sim, a gente tem um compromisso com a verdade, a gente tem um compromisso com a palavra de Deus, e se você e seu cônjuge, né, o seu noivo agora, namorado, futuro cônjuge, são pessoas que são ovelhas, com certeza as mudanças farão muito bem. E o melhor de tudo é que essas mudanças serão experiência para você contar para outras pessoas, porque as experiências que a gente tem, gente, sejam elas boas ou ruins, sejam erros que a gente cometeu, elas servem para você alertar outras pessoas para elas não cometerem aqueles mesmos erros, né? Por exemplo, se eu cometi algum erro no meu casamento ou no meu relacionamento, hoje ou amanhã, futuramente, eu vou poder orientar os meus filhos para que eles não cometam o mesmo erro e de repente não sofram o que eu e o pai deles sofreu. Então, as mudanças fazem parte da vida, elas vão acontecer, você querendo ou não, e isso não quer dizer que seja algo ruim, tá bom, gente? Então, esse é o comentário dessa primeira frase que eu ouvi muito, tá? Eu ouvi muito essa frase, tá? Isso de diversas pessoas, tá bom, gente? Pessoas cristãs e pessoas não cristãs também, tá bom? A segunda frase que eu coloquei aqui as pessoas me falavam assim, Aline, estuda, tá bom? Estuda para não depender de marido. Estuda e trabalha para você não ter que depender de marido. E vamos lá comentar essa frase. Gente, essa frase é uma das que eu considero mais estúpida das 3. Por quê? Porque tudo que eu falo aqui no canal é embasado pela palavra. Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai aparecer aqui na tela a referência. Diz assim, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e os dois serão 2 numa só carne. Então,
você não tem que depender do seu marido, você tem que ser um só com ele. Então, essa frase mais estúpida que eu já ouvi, independente de você, mulher, estudar ou não, o seu marido é uma só carne com você. Então, tudo que é seu é dele, tudo que é dele é seu. Então, aprenda isso. Não caia nas mentiras que as pessoas contam sobre individualismo, porque um reino dividido não resiste, gente. O corpo da gente, todo o nosso corpo precisa estar coeso. As nossas células têm que estar coesas, os órgãos precisam estar coesos e todos eles trabalham para a harmonia de todo o corpo. Assim é a estrutura familiar. A estrutura familiar, quando está dividida, ela não resiste. Então, a família tem que trabalhar unida, o casal tem que estar unido para que o sucesso da família aconteça. Então, essa é uma frase bem estúpida, tá? Eu não estou falando que você não tenha que estudar, mas não estude com o propósito de não depender do seu marido, tá bom? O seu marido é uma só carne com você e ele contigo, tá bom? E a última frase, essa aqui também eu ouvi bastante, porque como eu já falei, quando eu casei eu estava terminando o ensino médio. Então eu era um estudante, casei em julho e terminei o ensino médio no final do ano. Então essa aqui também eu ouvi bastante, me falavam: Aline, só tem filho quando você tiver estabilidade financeira. E isso ia muito contra tudo que eu pensava, porque na minha cabeça eu sempre pensei em não demorar a ter filhos. Porque, gente, isso aqui é uma opinião minha, como eu falo, a minha opinião aqui não é base para ninguém. Mas na minha opinião, filho é investimento. E investimento leva tempo para dar retorno. Você tá me entendendo o que eu tô falando? Investimento leva tempo para dar retorno. E filhos são investimentos que vão te levar tempo para te retornar. Então, você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, você tem que ter muita calma, você tem que ter muita renúncia, muita estrutura. Então, essa frase para mim é bem estúpida, porque o que cria filho não é estabilidade financeira. O que cria filhos são pais e mães equilibrados, pais e mães que decidiram de fato ser pais, né? E eles não precisam ter estabilidade financeira para isso, porque quantas pessoas têm estabilidade financeira não são bons pais, não são pais presentes, não são pais que educam seus filhos. Então isso não quer dizer nada, ainda mais no país que a gente mora, que assim a estabilidade financeira está cada vez mais distante para muita gente, porque muitas pessoas com empresas enormes estão falindo, muitas pessoas com comércios sólidos estão quebrando. Então, assim, até funcionário público não tá mais certo aí de estabilidade com esse negócio da terceirização. Então, esse para mim é um conselho muito estúpido. É como se você botasse na conta do dinheiro que só o dinheiro basta para ter um filho. E não funciona assim. O dinheiro é uma pequena porcentagem de se ter um filho, tá? Para se ter um filho, você precisa de muito mais do que dinheiro no banco, tá bom, gente? Então, são essas 3 frases que eu queria compartilhar com vocês aqui. São assuntos que falam de relacionamento, família e estrutura familiar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum comentário, quer também compartilhar alguma experiência, coloca aqui, tá bom? Eu sempre coloco na descrição que se você tem algum pedido de oração ou alguma coisa, também coloca aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que vocês acham sobre esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo, tá bom?